Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Fala, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Conversa na Janela, um podcast para a gente fazer uma fofoca boa, falar da vida e do negócio dos outros. E o episódio de hoje, ele faz parte da série de episódios de dezembro, que é sobre marketing que funciona em 2023. Então, se você é um gestor, uma gestora, um diretor, uma diretora que já disse que o seu marketing não funciona, os seus problemas acabaram. Então, em dezembro, a gente vai falar sobre marketing que funciona para 2023. E hoje, nós temos um convidado muito especial, o João Marcos, que é um colega, amigo já, e ele é head de marketing do Sales Club. Vou pedir para ele se apresentar, tem um bocado de coisa para falar para a gente hoje, né, João? Putz, que legal, que legal. Primeiro, obrigado, viu, pelo convite. Prazer enorme estar aqui com você hoje. Que bom, né? A gente vai, na caminhada, a gente vai encontrando várias pessoas, vai se conectando, e no fim, mesmo de tudo, os bons sempre se juntam para fazer alguma coisa. Então, é isso aí, primeiro João. É um prazer para estar aqui com você hoje. Eu sou o João, né? Como você falou, facinho de decorar, talvez o nome mais fácil do Brasil de se decorar. João Marcos Ernesto. Esquecer, né? Ninguém vai esquecer nunca mais, sou o head. Hoje estou como head de marketing do Sales Club. Tive passagens também pela USV, construindo a presença digital lá do Thiago Concer, que alguns aqui devem conhecer. Também já fui dono de agência, já vendi minha agência, já fui consultor de marketing digital, sou publicitário, pós-graduado em gestão de mídias digitais, tenho Nano Degree, né, na Udacity, escola do Google e do Facebook. E mais além de tudo, o que me traz aqui é os resultados, né? Então, essa coisa teórica, tal, ela só serve para ficar bonito lá no papel. O que interessa é o resultado que a gente tem gerado aí, mais de 20 milhões em vendas aí nos últimos anos aí. E estamos cada vez mais crescendo e dando resultado, né, cara? É o que importa no fim. É isso aí, a gente falando de marketing, né, João, não tem como falar de ROI, né? Então, exato. É sobre isso que a gente está falando, né? Tudo é o retorno que isso vai dar, o investimento, enfim. Então, todo mundo tem uma trajetória pessoal, profissional, mas nada bate o resultado, né? E o João é uma grande referência em marketing, né? Um profissional que eu admiro, e por isso que ele recebeu esse convite super, super especial, né, para estar aqui hoje. E o João foi convidado para falar sobre planejamento de marketing. Que é um desafio muito grande dentro das empresas, né? Geralmente o planejamento estratégico fica muito macro, voltado para vendas, e o planejamento de marketing acaba virando uma pontinha, fica lá escondidinho, só como separando uma verba para investir, sem de fato fazer parte de toda a estratégia. E o João está, inclusive, agora a gente gravando em dezembro, né? O João está construindo o planejamento de marketing e a gente vai trocar umas figurinhas sobre isso. João, vamos lá, para te compartilhar um pouquinho. Quem faz parte, né, dentro da empresa, da construção do planejamento de marketing? Primeira coisa, é bem importante salientar o seguinte, né? Antes até de começar, a gente já tem que ter uma base do planejamento estratégico da empresa toda para poder montar isso, né? É bem importante falar isso, porque o planejamento de marketing não dá para ele andar sozinho. Não, sozinho. Então, não. A gente tem que primeiro olhar o planejamento estratégico. Então, vou dar um exemplo aqui qualquer, que a gente tem um planejamento estratégico ano que vem, a gente vai crescer 50%, a gente vai ter um EBITDA de 40%, então a gente vai alcançar tal faturamento, a verba é X para a empresa toda, e diante desse cenário, qual que é a primeira coisa que eu começo fazendo aqui? Primeiro, eu olho o histórico de como que foi os últimos anos. Então, o histórico de como que foi mês a mês, qual é o custo por lead por mês, qual é o custo por aquisição por mês, quais as oscilações que tiveram no mercado. Eu vou dar até um exemplo agora real, né? Sim. Que planejando agora esse ano, eu fiquei até meio na dúvida, porque que a gente acabou de passar por eleições, Black Friday e agora Copa do Mundo. Então, os números que a gente tem hoje provavelmente não serão os números do ano que vem, porque agora teve muita coisa que fez encarecer. Quem estiver ouvindo aqui, for gestor de marketing, deve ter visto o quanto que encareceu o lead, o quanto que encareceu para você fazer anúncios ali. Então, foi um período sazonal. Então, ano que vem, eu olho as métricas de agora para planejar o ano que vem, mas o ano que vem provavelmente a gente vai ter o Black Friday, por exemplo, nessa época. Então, a gente já consegue, olhando para os dados do passado,
ter ver as tendências de custos que a gente vai ter para o ano que vem. Essa é a primeira etapa. Isso aí é um ponto também bem importante, né, João, que tu está falando sobre o planejamento, que é estar de olho em tendências, né? A gente precisa estar antenado, né, nessas oscilações, porque isso faz com que a gente seja mais previsível e consiga um crescimento mais sustentável também, né? Exatamente. Depois que eu tenho esses dados, então eu tenho, geralmente, se você não tem que ter pelo menos um BI, ou pelo menos alguma coisa, um Data Studio, alguma coisa que te mostre o ano inteiro. Eu apresento esses dados para toda a minha equipe, para que eles possam contribuir com os próximos passos que a gente vai estar. Então, a gente tem o objetivo X, e agora, para o ano que vem, a gente planeja ter Y. E como que a gente vai fazer isso? Qual que é o caminho para a gente vai fazer isso? Geralmente, quem que eu coloco nessa reunião? Primeiro de tudo, o gestor de tráfego, que é o cara que já vai ter essa visão mais analítica dos números. Gosto bastante de usar a minha equipe assim, eu sempre falo para ele, cara, primeiro número, depois letra. Então, primeiro eu entendo os números, para depois eu descrever o que eu tenho que fazer. Então, primeiro, cara, coloca os dados, como é que foi tudo que está acontecendo para a gente planejar. Segundo, a gente pega o gestor de projeto, para ele, caso não é todo mundo que tem, obviamente, mas, cara, como que a gente vai, qual que é a nossa capacidade de entrega de projetos para o ano que vem. Então, vou dar um exemplo aqui qualquer, então se a gente vai fazer 1, 2, 3, 5 lançamentos, se vai ter, por isso que tem que ter muito importante ter o planejamento estratégico antes, se a gente vai ter novos produtos no portfólio, se a gente vai ter, por exemplo, sei lá, novos projetos no portfólio, então eu tenho que orçar e definir qual que é o prazo para fazer cada um desses produtos acontecerem. Sem um gestor de projetos é quase impossível de fazer isso, porque isso também influencia... Tem que ter um pai, né, João? Isso é uma parte bem importante até de qualquer planejamento, mas no planejamento de marketing que envolve um monitoramento muito contínuo, tem que ter um pai desse projeto, né? E o que é importante, né? Isso também vai ajudar a dimensionar o tamanho da equipe que eu vou precisar ter no ano que vem. Que simplesmente cada um dos projetos tem especificidades, tem detalhes ali diferentes que a gente vai fazendo ao longo do ano. Então, se eu sei que no ano que vem a gente quer crescer 50%, eu sei que eu tenho que contratar no mês que vem 3 ou 4 pessoas para poder executar isso com maestria. E após isso, a gente planeja ali todas as mídias e planeja também como que a gente vai conseguir fazer isso. E, Lari, uma coisa muito legal assim, que eu estou fazendo nesse ano, que talvez seja a primeira vez que eu estou fazendo, é fazendo um planejamento contemplando dimensões de mídias, que era uma coisa que eu não fazia muito. Olha aí, insight bom. Então, além do tráfego pago, eu estou planejando ações em diferentes tipos de mídia. Vou dar um resuminho aqui rapidinho, mas é basicamente o planejamento de mídia paga. Então, eu tenho onde que eu vou anunciar, Facebook, Google, Instagram, que é o tradicional, YouTube, lá. Eu tenho também o planejamento de mídia ganha. Então, eu vou planejar quem são os influenciadores que eu vou ter, o que eu vou trabalhar como relações públicas, o que eu vou trabalhar na parte de SEO, e também na mídia própria. Então, cara, o que eu vou trabalhar dentro de cada uma das redes? Vou dar um exemplo. O TikTok tá entregando pra caramba. Tá entregando demais. Um projetinho que a gente tem ali. Só que eu paro de apenas planejar voltado para mídia paga. Então, eu tenho dimensões de mídias onde eu posso trabalhar durante o ano e ter mais resultado. Cada vez eu vou acumulando mais resultados, porque eu condenso uma esfera muito maior do que eu fazia antigamente, que era mais simples, né? Cara, isso aí que tu falou, João, é muito importante, porque a gente vê muitas empresas perdendo, muitas vezes, dinheiro no digital, porque, tá todo mundo aqui, tá todo mundo no Instagram, tá todo mundo no Facebook, vou botar grana lá, sem de fato atrelar isso a um planejamento, e, principalmente, sem de fato atrelar isso ao seu perfil de cliente, né? Porque onde é que o teu cliente está, onde que ele pode estar, e aí tu cria as tuas estratégias de marketing, né? Eu agora, na franqueadora, né, na Upsell, a gente também está construindo todo o planejamento de marketing para 2023, e envolve muito disso, que tipo de conteúdo que o meu perfil de cliente consome, aonde que ele está, quais são as outras marcas que ele consome, para tu ir atrás de outros influenciadores, né? Então, tem um ponto bem importante, que é não só botar dinheiro, dizer que tem grana para investir, mas ser assertivo no canal, né? Tem gente que com muito pouco, ou com uma estratégia, tem um ganho absurdo, porque de fato vai na veia, como a gente fala, né? Cara, tem uma coisa muito legal acontecendo, né? Que quanto mais complexo
é o negócio, mais as pessoas estão com a consciência, já com o nível de consciência alto. Então, por exemplo, se você está vendendo, por exemplo, importação e exportação, vou dar um exemplo aqui qualquer, né? Mas se você está falando com um empresário que ele já conhece o seu mercado, ele não quer mais do mesmo. Então, ele não quer saber, por exemplo, o que é Comex. Ele não quer um conteúdo mais educativo, ele quer o conteúdo que faça resolver os problemas deles. Então, o que eu também vejo que está contemplando muito o nosso planejamento agora? A gente está trabalhando uma comunicação para quebrar um pouco da barreira da internet, para não ser tão, não é tão bonito, né? Mas para não ser muito teórico, para trazer mais prática, porque que no final de tudo, o empresário quer uma solução. Ele não quer mais saber de um post bonito que a gente faz lá, explicando um conceito teórico. Então, a gente está procurando aqui, que é uma tendência, na verdade, no mercado americano, que é, cara, simplificar o processo de compra dele através da internet. Então, não pensando mais em marketing como só a embalagem ali do negócio. Mas, cara, como que eu faço um cara que está no Instagram hoje, ele fazer um comentário e receber um link direto para o meu vendedor falar com ele? E aí a gente usa automação, um monte de coisinha que você deve ter já visto. Já fui pega, já. Isso aí também é bem importante, né, que faz parte de tendência também, que é usar a tecnologia a favor, né, e não usar a tecnologia para botar mais uma coisa na rotina, mas usar ela como parte da estratégia, né, para potencializar as ações. Isso aí é muito importante. Hoje a gente consegue automatizar muita coisa, né, sem precisar de uma pessoa executando tarefa. Então é importante que as empresas estejam atentas a isso. Eu ia te fazer outra pergunta, João, que a gente estava falando do planejamento, tu falou de incluir um gestor de projetos, e muitas vezes as empresas têm completamente ou parte do setor terceirizado, né? Então, às vezes tem um gestor de marketing dentro da empresa, uma agência de redes sociais fora, ou o cara de tráfego pago dentro de casa e quem cuida da copy está fora. Então, as equipes de marketing hoje estão muito com formatos muito diferentes, né? Então, como que a gente faz para engajar, né, essa galera que está de fora, como fazer eles fazerem parte desse planejamento? Acho que a primeira coisa de tudo que eu sempre falo para quando eu vou dar alguma mentoria, alguma consultoria, é que qualquer empresa, tendo marketing terceirizado ou o marketing interno, você precisa ter um dono do projeto no sentido seguinte: você precisa ter uma pessoa de marketing dentro da sua equipe. Tá? Pode ser no início, obviamente, o gestor, pode ser o CEO, pode ser o diretor, mas você precisa ter uma pessoa responsável por isso, porque que seu negócio não vai andar. E outra coisa, né? Se você não tiver essa pessoa, você vai ficar refém de pessoas terceirizadas, que, como você falou, é muito difícil de engajar, porque o modelo de agência que a gente conhece, inclusive que eu tive, então eu posso falar com bastante propriedade, você não consegue dar atenção para todos os clientes. Você tem 50 clientes, obviamente você não consegue dar atenção. Então, como que eu acredito que a gente pode engajar nesse caso que você perguntou de terceirizado? A gente tem que deixar um objetivo muito claro do que precisa ser feito e dos itens de entrega. Então, eu vou dar um exemplo qualquer aqui. Por exemplo, eu tenho uma agência também aqui de relações públicas que é terceirizada. Então, eu falo assim, o meu objetivo, eu sei que vocês têm zilhões de empresas aí que vocês atendem, mas o meu objetivo é sair na revista XXX, no Forbes, Exame, a cada 2 meses tem que ter uma matéria nossa lá. Então, eles sabem exatamente o que eles têm que entregar, então eles vão entregar, não tem como. Se ele não entregar, obviamente, eu vou cancelar meu contrato com ele. E a mesma coisa quando se trata de agência terceirizada. Se você não deixar muito claro qual que é o seu objetivo ali, qual que é a sua estratégia, ou qual que é o objetivo mesmo, qual que é o entregável que ele tem que fazer a partir de 1, 2, 3 meses, dificilmente ele vai se engajar, porque ele não tá dentro da sua estrutura para ter aquela garra, né, aquele objetivo. Ele é terceirizado. Então tem que deixar muitíssimo claro para você não ter problema e não sair aquela famosa frase, né? Não, meu marketing não funciona. Meu marketing não funciona. Que não contratei não sei quantas agências, que a agência me prometeu isso, a agência me prometeu aquilo, mas tá, cara, você como empresário, a empresa é sua. O que você quer? O que você quer.
qual que é o objetivo que você... Qual que é o número que você quer chegar? Qual que é o número de leads? Qual que é a presença digital? Até o número de seguidores. Se você não tem uma meta, qualquer coisa serve. Ele vai te entregar e, na verdade, se você não tiver ninguém interno, ele vai te enganar. Vai te enganar. Que eu vejo mais acontecendo. Ele vai te enganar porque ele vai falar um monte de número de alcance, não sei o que acontece, não sei o que lá, mas na verdade isso não significa nada. São só métricas ali. Se não tiver claro, dificilmente vai funcionar esse processo de agência. E da mesma forma como a gente falou no começo, né, da gravação, de que a gente tem que medir tudo pelo resultado, né? Então, da mesma forma é com terceirizado. Beleza, não dá para botar dentro de casa a operação, tá terceirizado, mas esses SLAs, ou enfim, as entregas tem que estar muito bem definidas, e elas não são isoladas, né? Até porque, gente, é muito comum, né, pelo menos dentro de toda a minha trajetória, imagino que da tua também, a gente vê um profissional, um gestor, diretor, enfim, de marketing, que entende muito de vendas, mas muitas vezes o gestor, a gestora que está lá em vendas não entende de marketing. Então... Aí, esse cara aqui está lá trabalhando para vendas, em vendas não entende como o marketing pode apoiar, então tá aí um papel bem importante dos donos e donas de empresas, que é integrar os setores junto com o marketing, né? Porque o marketing também precisa apoiar todas as outras estratégias, e aí é legal também que todas as outras pontas, principalmente vendas, demande para o marketing, né? Essa geração de demanda que vem do marketing precisa estar atrelada com vendas, e aí quem está lá em vendas tem que entender um pouco de marketing também, né? Exato, eu hoje em dia eu acredito que não existe uma forma de você crescer sem unir marketing e vendas. Marketing e vendas, na verdade, é um departamento só. Antes eram dois. Parecia, na verdade, que eram dois, mas na verdade é um só. O mesmo objetivo, né? É o mesmo, exatamente. Na verdade, toda a empresa trabalha para que uma venda aconteça, né? Na verdade, só existe um departamento que é o departamento de vendas e os outros departamentos estão ali junto. E marketing e vendas é o motor que faz as empresas crescer. Então, imagina uma empresa que não tem alinhamento em marketing e vendas. Adivinha o que acontece? Deve ter acontecido com você. O cara de vendas fala assim, olha que lead ruim lá que veio. Aí o cara do marketing fala, não, mas eu mandei o lead certo. Eles não estão atendendo direito lá. Eles não estão atendendo direito. Essa briga aí, já tô escaldado. Nossa, já. Quem, né? Quem que não tá, né? Mas o grande lance é esse, porque que as pessoas esses dois departamentos, né, em muitas empresas, né, não acredito que hoje em dia já mudou bastante, mas grande parte das empresas que ainda estão nesse modelo antigo de gestão, eles vêm com departamentos concorrentes. Então, é como se olhasse um funil de vendas mesmo. Cara, e o marketing João? tivesse... Baita sabotador de resultado. Isso deve ser um baita sabotador de resultado, né? Exatamente, porque que o marketing está olhando só para aquisição e venda só para conversão. E, na verdade, os dois têm que estar juntos em todas as etapas, inclusive depois que ele se tornou cliente, depois que a venda acontece, para reter esse cliente. Então, veja, o marketing não está só numa etapa do processo de vendas, o marketing está em todas as etapas. Enquanto não houver esse alinhamento, vai ficar muito difícil e a briguinha vai acontecer para sempre, né, cara? E eu tenho um conteúdo, Lara, que eu gosto bastante de passar para os gestores, que é para mim, as principais coisas que tem que ter entre marketing e vendas. A primeira delas, que volta um pouquinho no planejamento estratégico, é o alinhamento diário, que é o que você já deve ter visto, que eu faço com o Thales e com o Mota todos os dias. Tem gente que daí vem a geração de demanda também, né, João? Porque tu entende em tempo real se está funcionando, se não está, se tem que recalcular alguma coisa, né? Exatamente. E conectando com o que a gente estava falando antes, esse é o maior perigo da agência. A agência manda relatório mensal. Você já deve ter recebido. Mensalmente, não existe relatório mensal. O departamento é o mesmo. Se você deixar o relatório, o resultado para ser medido no final do mês, você vai tomar fumo com certeza. Imagina se passa 15 dias e você fez só 25% da meta. Você não vai conseguir fazer 100%. Nunca, Não tem jeito. O alinhamento tem que ser diário, no mínimo semanal, Lara. Até para quem tem agência, né, que vai ser um pouquinho mais difícil, mas caso você tenha uma agência, no mínimo semanalmente, você tem que ter um levantamento de dados e o alinhamento das entregas. Então, a função do marketing é essa, é gerar uma quantidade de leads, seja ela inbound, outbound, não tem problema nenhum. E a função da vendas é converter X desse tanto de leads. Mas, cara, quantos por dia que a gente está fazendo disso? Porque vendas, como a gente sabe, é um jogo que a gente etapas, vende. Né?
de etapas. Se tá com problema na etapa de aquisição, a gente resolve hoje a aquisição. Se deixar para resolver em 30 dias... Daqui 15 dias, no final da semana, em um dia acontece muita coisa. É no detalhe, né, João? E esse é um dos principais fatores assim que fazem marketing e vendas brigar, o alinhamento diários. O segundo é definição do que é um bom lead. Parece uma coisa tonta isso. Nossa, tá aí, mas, ó, cara, muito bem colocado. As pessoas não definem, marketing e vendas não definem quem é um bom lead. Então, vou dar um exemplo. Um bom lead, para mim, é um lead que fatura acima de 2 milhões, que é o dono da empresa, que é meu PCI. E que tem mais de 5 vendedores. Se eu entrego esse lead, eu tenho a certeza absoluta que a venda vai acontecer. Só que se eu não tenho esse alinhamento com vendas, o que acontece? O lead é ruim. É isso aí. Aí o cara começa a falar, não, o lead é ruim. Esse lead aqui não funciona. Nossa, quem nunca viu essa briga acontecer, que atire a primeira pedra, né? Então, é o famoso, para falar a palavra bonita, é um MQL e o SQL. É isso aí. Eu estou falando agora, para que vocês entenderem um pouquinho dessa parte mais prática, mas o que é? É um lead bom para o marketing, um lead bom para vendas. É isso. É isso, cara. E se não tiver esse alinhamento, Lara, esquece. Não vai acontecer. O negócio não vai acontecer. Só vai ter briguinha. Por isso que o Thales é amigo, que eu gero lead bom, ele vende bastante. Vai ficar todo mundo beleza. Por isso que ele fala bem de ti, né, João? Por isso que ele fala é difícil. Só quando um gestor não vende, aí fala mal. Mas daí aí fala mal. Se tá dando resultado, a gente fala bem. Não, João, e outra coisa que é importante, né, que tu tocou bem nesse detalhe de acertar bem o perfil do lead, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala de um planejamento de marketing, geralmente a gente já tende para o digital, né? Sim. É a estratégia do inbound, qual canal que eu vou investir, Instagram, Facebook, YouTube, etc. Só que se a gente tem bem definido qual é o meu perfil de cliente ideal, aí a gente começa a avaliar, será que eu preciso de uma estratégia mais institucional para o meu marketing? Será que eu preciso de um reposicionamento de marca? Será que eu preciso gerar autoridade? Porque esse é o meu perfil de cliente ideal e, enfim, não está dando resultado. Ou até mesmo, será que o meu negócio está pivotando para algum outro lado e eu preciso trocar, mudou, né? Mudou meu perfil de cliente, eu preciso fazer um reposicionamento de mercado. Então, é muito importante o planejamento para que as empresas consigam ser previsíveis nesse ponto, né? De ver quando precisa mudar a estratégia, porque o planejamento de marketing não é só o digital, né, João? Então, tem o marketing institucional, tem lançamentos, tem, como tu falou no começo, né? Um influenciador que apoia aqui a minha estratégia, uma assessoria de imprensa, é institucional, é mais comercial, enfim, a pegada do varejo é diferente de um B2B para serviço, então tem vários posicionamentos diferentes e é muito importante que parta do planejamento estratégico, do objetivo de vendas e o marketing venha para apoiar esse conjunto, né? Uma das coisas que eu mais gosto de responder, eu até postei sobre isso, porque eu tava fazendo uma gente, mentoria quem não segue o João, olha, o João posta insight bom pra caramba lá, hein? @João Marcos Ernesto, segue lá. E eu postei sobre isso exatamente por causa da mentoria que eu tava fazendo, né? Esse cliente veio falar, cara, eu tenho que fazer meu Instagram, não tenho nada, minha empresa tem que fazer YouTube. Eu fiz a seguinte pergunta para ele, você quer ter uma lista de leads ou uma lista de clientes? É isso aí, Aí ele parou e pensou, não, eu quero ter uma lista de cliente. Você não quer ter uma lista de cliente? Eu falei, claramente, a gente estudou, obviamente, viu os cenários, claramente o seu negócio precisa estar muito mais presente no LinkedIn do que no Instagram. Seu público não está lá, esquece. Você está vendendo para diretor de empresa e você tem que se conectar com esses caras. Então não adianta você querer ficar investindo no Instagram, colocando um monte de gente para fazer conteúdo, fazendo anúncio lá que não vai funcionar. E as pessoas estão exatamente, muitos empresários lá, eles ficam presos nesse conceito que o Instagram tem que ter um monte de seguidor, ou um monte de gente que tá seguindo. Isso não é isso, cara. Você tem que fazer venda. Fazer venda, ué. Não tem esse negócio, pode até ser uma massagem no ego, você ter seguidores, mas é muito melhor você vender para 1.000 pessoas do que você ter 1.000 seguidores. 1.000 seguidores não pagam boletos. Não adianta. Não adianta. Eu vi, até nesse final de semana eu estava num curso e aí eu vi, tinham até 2 empresários lá no curso, no treinamento, e eles dizendo, nossa, mas o meu marketing de indicação funciona muito. E da onde vem teus clientes? Do marketing de indicação. Lara, só que o meu Instagram tá ruim, daí não entra lead, não sei o que, tá assim. Eu ainda conversando com esses 2 gestores, eu falei assim, teu marketing de indicação tá funcionando tão bem, tu tem uma campanha de indicação estruturada?
Tu potencializa essa indicação? Será que aí não tá um canal de aquisição, ao invés de tu estar jogando energia para fazer o teu Instagram funcionar, se tu já tem uma pessoa que vem quente de uma indicação, então, vem do planejamento, né? Precisa ter um planejamento que parte disso, né? Pesquisa de mercado, entender qual é o teu perfil de cliente ideal, né? Não é só o lead, né? O lead, ele é a consequência do quem paga a conta, né? Quem compra, quem valoriza o teu produto, teu serviço. E aí a gente cascateia para estratégia de comunicação, canal de aquisição, e aí vai, né? Se é inbound, se é outbound. E uma coisa muito, muito importante, Lara, você fez um resumo muito bom dessa parte toda do planejamento. Uma coisa muito importante é você conseguir definir como você vai alcançar esse cliente no seguinte sentido. Você não precisa estar em todos os lugares. Você tem que estar somente onde seu cliente está. Perfeito. Cara, seu cliente não tiver... Insight poderoso, tá? Quem estiver ouvindo aqui, olha, insight poderoso, tá? Muita atenção para não ficar com aquilo que tu falou, que é essa massagem no ego aí, né? Cara, se o seu cliente não tá no Instagram, não adianta você estar lá. Se o seu cliente não tá no LinkedIn, não adianta você produzir conteúdo no LinkedIn, porque que, na verdade, é uma pura perda de tempo você produzir conteúdo para quem não quer comprar de você. E o que eu mais vejo hoje em dia é uma escravidão que as pessoas têm do conteúdo. Com essa onda de inbound, né, Lari? É uma onda que já veio há algum tempo. Então, que você tem que construir um blog, um site, postar 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes por dia. Você fala assim, meu Deus, agora eu não consigo mais fazer marketing se eu não tiver aqui. Tem que contratar 20 pessoas para trabalhar aqui e ficar o dia inteiro produzindo. E, na verdade, isso está produzindo uma escravidão de conteúdo. Que eu chamo. Uma escravidão. Não, cara, esse é o pior caminho, é produzir conteúdo para quem não quer comprar. Eu não tô falando que você não tem que produzir conteúdo, você que tá ouvindo aí, fica tranquilo, você tem que produzir conteúdo, mas conteúdo para vender, não conteúdo para massagear. É isso aí. Até porque dá um trabalho gigantesco produzir conteúdo, seja em vídeo, texto, ou o que for, dá muito trabalho de pesquisa, de produção, investimento em equipe, em pessoas, plataforma, então não dá para desperdiçar energia. Bem colocado, João. Diga lá. Cara, e dentro desse assunto, né, o que eu tô vendo bastante, né, uma das coisas que o mercado americano tá me ensinando muito, né, eles falam bastante, Lari, que o que a gente mais tem que fazer para fazer um bom planejamento é reduzir o atrito. Então, mas na prática, o que quer dizer? Na experiência, é reduzir o atrito. Quanto mais atrito eu reduzo na minha comunicação, mais eu vendo. Então, o que isso quer dizer? Ao invés de você fazer, por exemplo, um lançamento tradicional, por exemplo, você já trabalhou em alguns mercados que eu falo de lançamento digital, mas lançamento é lançamento, pode ser de um iPhone, pode ser de um condomínio, é um modelo de lançamento. Quanto mais etapas eu coloco para o cliente comprar, menos ele tem vontade de comprar. Então, o que os americanos estão fazendo? Cara, como é que eu posso fazer o mais simples possível para o cara comprar de mim? Então, ao invés de eu fazer uma página, uma landing page para o cara clicar e ir lá, não sei o quê, ele manda uma mensagem no inbox e já fala com o vendedor. É isso aí. Ao invés de eu esperar, por exemplo, você vai fazer um lançamento, por exemplo, digital, né? Você tem que assistir 3 aulas para você poder comprar. Não, você pode assistir uma aula agora, que fica gravado 24 horas por dia como um webinar, e comprar agora. Então, a gente tem que tomar muita atenção nesse ano, que os americanos já estão fazendo isso, e muito bem, você sabe, né? Eles são muito bem. O número 1, mas eles estão fazendo muito bem esse modelo de quebrar em mais etapas cada vez mais simples. Então, se você entrar agora no Russell Brunson, que eu citei para você aqui pouquinho antes, ou você entrar no Grant Cardone, agora você compra um treinamento hoje dele que vai te jogar para um produto de ticket maior, mas ele faz você comprar hoje porque é melhor ter um comprador do que um lead. Eles estão, cara, gritando e eu tô ficando doido. Eu tô assistindo, eu tô ficando maluco. Falei, meu Deus do céu, cara. Porque eles estão construindo lista de clientes, né? E não lista de leads. Então, eles sempre estão fazendo você comprar alguma coisa no primeiro contato que você tem. Nem que seja de R$1. Para você já ficar cadastrado e, obviamente, depois receber outra oferta, cara. Isso aí que tu tá falando, João, que americano é rei nisso daí, né? Estratégia de marketing, eles se reinventam muito rápido. Inclusive, a velocidade é um ponto bem importante, né, do planejamento, né, que aí entra a estratégia de growth, de testar, validar.
Nossa, tem um bocado de assunto, hein, João? Mas uma coisa que é bem importante dentro do marketing é não ter medo de entregar, né? Quando a gente vai fazer um planejamento, porque a gente olha, como tu falou, eu também já vim de vários segmentos, tu já atuou em vários segmentos também, e a gente vê as empresas com medo de entregar, não, isso aqui eu não falo, isso revela para a concorrência, se eu contar isso para o meu cliente, dele não compra de mim, ele faz... E ter esse medo de entregar, e quanto mais o teu cliente, tu tem que acertar o teu perfil de cliente, primeira coisa, né? A gente já passou por isso. Tu entrega conteúdo de valor, tu entrega produto de valor, experiência de valor, né? Um atendimento ágil, como tu falou, né? Sem muitas quebras de etapas, mais ele te vê como uma referência, mais como autoridade, mais ele não precisa pensar em outras pessoas, outros negócios, de te ver como a referência principal. Então, não ter medo de entregar valor é bem importante. Né? Esse negócio é bem importante falar sobre isso, né? Que essa é uma discussão muito legal que eu tenho sempre com empresários, né? Ele sempre fala, não, mas eu não posso entregar sobre o meu produto, sobre o que eu faço, sobre o meu serviço. Eu sempre pergunto, se você pesquisar... Vou dar informação para o concorrente, né? Tipo, se você pesquisar no Google, se eu pesquisar agora no Google, eu vou achar sim ou não sobre esse assunto. Ele fala sim. Então, não é um segredo. As pessoas compram informação organizada. A informação já está aí para todo mundo, de qualquer segmento, qualquer coisa. Inclusive sobre marketing, se digitar no Google planejamento de marketing, tá lá. Mas como você faz o passo a passo? Aí a pessoa compra de mim. Porque ela não sabe fazer o passo a passo de que etapa que ela vai fazer. Ela sabe, a informação está disponível. Mas a informação organizada de uma forma que funcione, não tem. É a mesma coisa para qualquer negócio. Então, no exemplo seu, não vou divulgar aqui não, qual que é o porto que mais entrega, porque não, pelo contrário, você tem que falar isso pro seu cliente para você despertar a atenção dele e ele vai te contratar para fazer isso, porque ele sozinho ele não vai conseguir fazer. Quanto mais informação você dá para o seu cliente, mais fácil fica para você vender para ele. É o contrário, né? E às vezes o empresário tem essa impressão outra mentalidade. É isso aí. Muito bom. Até outra coisa que eu ia falar contigo, João, que eu tinha pensado antes, aí tu falou, o assunto rendeu e eu esqueci de perguntar. Que dentro do marketing a gente tem, porque a gente está falando de planejamento, né? Que é construir a longo prazo, olhar para tendências, identificar perfil, avaliar indicadores constantemente, integrar times, mas dentro do marketing a gente tem uma coisa muito importante que é aproveitar as ondas certas para surfar, né? Então, isso não só no varejo, o varejo tem muito disso porque vive de campanhas, né? Então, mês a mês tem datas comerciais, eventos que potencializam o varejo, mas dentro de qualquer segmento, muitas vezes o que uma celebridade fala ou um acontecimento político, econômico, enfim, aquilo gera gatilhos para vender produto, para vender serviço, e cada vez mais a gente vê produtores de conteúdos falando isso, né? Olhar para o que está acontecendo e adaptar isso para o teu nicho, trazer isso para o teu mercado, mesmo que não seja do teu mercado. Então, eu não sei se isso está encaixado dentro da tua rotina, ou como é que funciona esse tipo de avaliação, né? Porque a gente tem uma avaliação a longo prazo, mas a gente depende de estar conectado em curadorias, avaliando conteúdos, o que está acontecendo, para adaptar para a nossa realidade, né? Tem umas coisas muito legais que a gente faz aqui. A gente sempre divide, agora a gente falou um pouquinho sobre planejamento geral, falando sobre planejamento, por exemplo, de conteúdo. Então, a gente tem as datas que vão acontecer durante o ano, os temas que vão acontecer durante o ano, o que a gente quer avançar com isso, etc. Dentro de cada mês, a gente produz os conteúdos ali a cada semana. Então, a gente divide esse conteúdo a gente usa uma fórmula que chama 70-20-10. 70% desse conteúdo é conteúdo que vai fazer o cara comprar. Então, é conteúdo sobre como que eu ajudo ele. Então, cara, eu vou te ensinar isso, eu vou fazer isso, meu produto faz isso, meu serviço faz isso. 20% desse conteúdo é criativo, então são coisas que não estão dentro disso que vai fazer o cara comprar, então são coisas criativas, que eu testo outras coisas, e 10% é experimental. E dentro desse experimental, dentro desse experimental, eu coloco essas ondas de comunicação, porque que eu consigo um alcance muito grande de entrega de conteúdo usando a onda de comunicação que está acontecendo agora. Nessa semana passada a gente fez um que deu muito certo, que era sobre a Copa do Mundo. Nossa, então, aí eu
Fãzona, esse conteúdo ficou bom, hein? Então, a gente usou o tema Copa do Mundo, que obviamente todo mundo está pesquisando, você compartilhou, tá vendo? Porque o tema é Copa do Mundo, todo mundo está pesquisando sobre Copa do Mundo, como que eu uso o tema Copa do Mundo falando sobre o meu negócio? E qualquer pessoa pode fazer isso. Então, em qualquer segmento, qualquer nicho. Isso que é isso aí. Isso que é o mais legal. Vou pegar um exemplo de vocês aqui de comércio. Então, cara, como que a Copa do Mundo vai falar sobre a globalização no Catar e de importação e exportação, vamos dar um exemplo. Você pode trazer como falar isso e como fazer isso. E as pessoas falam, nossa, mas que legal, isso aqui é diferente, é um olhar diferente que eu falo assim, faça importação, exportação, que a gente é muito legal. Tipo, não vai funcionar. Mas se você correlacionar e para falar aqui, para citar a fonte, que é bem importante, eu aprendi essa coisa sobre usar as tendências com o McDonald's. Que o McDonald's, eu vi algumas mentorias do João Branco, que é o CMO de lá, e ele falava que o McDonald's, eu fiz exatamente a mesma coisa, isso que eu estou citando. O McDonald's deixa pronto alguns tipos de comunicação para só quando acontecer alguma coisa que está no hype, eles vão lá e publicam o mais rápido possível. Olha então, só, daí é uma estratégia inversa, então. Eles já deixam pronto, por exemplo, um template ou um slide, um carrossel, enfim, alguns tipos de comunicação para quando acontecer alguma polêmica ou quando tiver alguma coisa que está muito no hype, eles aproveitarem isso o mais rápido possível. Legal. Porque isso gera uma mídia espontânea gigantesca. Mídia espontânea, baixa o teu custo de investimento, tu já tem grande canal, sabe, grande público para aquele tipo de informação. Então, para a gente no digital, né, que tem que medir cada centavo ali por dia, faz muito sentido aproveitar a onda, né? Não dá para deixar de aproveitar essa estratégia. E que nem é só para o digital, né, João? O que acontece pode aproveitar para uma estratégia no ponto físico ou para uma mudança no teu script, né, de abordagem. Se tu faz outbound, cara, como que eu vou abordar, vou usar isso, vou mudar minha estratégia na visita, vou adaptar o brinde que eu ia entregar. Então, não é só digital, né? É bem importante isso, né? É falar de um marketing integrado, assim, são canais, é o objetivo, não é só quanto eu vou botar de dinheiro no Google, né? Exatamente, isso é uma coisa muitíssimo importante para falar para todo mundo. Marketing digital é meio. Então, é um meio, certo? Então, como a gente falou até no começo lá dos tipos de mídia, tal, do planejamento, das dimensões de mídia. Influencers é outro meio, outbound é outro meio, jornal é outro meio, é só um meio. Então, assessoria de imprensa, assim. Cara, existem milhões, e o que é mais legal de tudo, uma coisa que eu aprendi durante todo esse tempo, que a gente tem que, é igualzinho o exemplo que você deu, Lari, no planejamento, vamos supor que você está agora nesse momento, então você analisou os dados do ano passado. Se você, por exemplo, tem marketing de indicação, você tem que está funcionando, o exemplo que você deu, você tem que estressar esse canal. Funciona pro meu, inclusive, eu tô com a estratégia de marketing de indicação, no nosso tá funcionando super bem. Exatamente, o que você tem que fazer lá? Você tem que estressar esse canal até o fim. Então, enquanto você não esgotar todas as possibilidades desse canal, você não precisa abrir outro. A preocupação do empresário é, nossa, como é que eu consigo? Não, cara. Você João, tem que ver o que funciona. É isso aí. E o indicação, talvez, seja um dos que mais funcione hoje. E eu, inclusive, acabei de testar, eu vou falar até abrir um pouquinho dos números aqui para você, mas eu fiz um lançamento, não sei se você chegou a acompanhar ali, que o meu investimento baixou 50%, porque a cada uma inscrição, a pessoa poderia concorrer a um prêmio. Então, cada um lead que eu gerei mais 3 com indicação. Entendi. Então, a indicação, isso para você ver como que o modelo era lançamento digital e eu usei marketing de indicação. Você está no físico, por exemplo, e está usando marketing de indicação. Você está vendo como é que não é digital, não é só um meio. Aí. É um meio. É só um meio. E o marketing de indicação, cara, se vocês puderem até aprofundar um pouquinho mais, eu fiz uma mentoria com o NOL, Rodrigo NOL. O NOL, né? Ele foi meu professor na pós, inclusive, de marketing digital. Foi muito bom e a gente usou no lançamento aqui, desse lançamento digital, e funcionou muito. E agora o que eu estou fazendo? Como funciona? Eu adaptei essa estratégia para outras pessoas que querem indicar, por exemplo, seus clubes. Então, agora eu fiz um programa de indicação offline para um empresário indicar outro empresário e ganhar prêmios com isso. Então, cara, a estratégia é a mesma, é programa de indicação, marketing de indicação. Isso eu posso adaptar para o digital, eu posso adaptar também para o offline ou para onde que eu quiser. Muito bom. João, e a gente chegando no fim do nosso episódio, né? Em novembro a temática foi gestão do tempo e produtividade, né?
Então, a gente falava toda hora que acabava o episódio, a gente estava sempre assim, a agenda já tem outra coisa, né? Tem uma reunião daqui a pouco, tem que deslocamento, e a gente encaixa, né? Cara, muito bom. O que mais, João? Tem mais alguma coisa para a gente falar, para encerrar? Se tu quiser deixar um recado final, porque senão a gente vai até meia-noite, né? Não, então, happy hour. Eu queria só dar uma sugestão aqui para as pessoas, que é uma coisa que mudou meu jogo também, é sempre deixar dentro do planejamento, como o assunto é planejamento, você precisa deixar um espaço reservado para teste. É uma coisa que fala assim, um espaço reservado para teste, por que eu vou fazer isso? O que vai acontecer, né? As redes sociais são imprevisíveis, então a cada ano que passa está aumentando um pouco. E você provavelmente vai ficar refém de alguma, porque se você gera muito resultado no Instagram, você vai ficar lá, se gera no Google, você vai ficar lá, e etc. Você gera indicação, a tendência é você seguir um caminho que já está funcionando, que é o mais óbvio, e a gente tem que fazer isso. Mas o que acontece? Os canais, eles vão saturar em algum momento. Só que você tem que estar pronto antes, por isso que é planejamento, para na hora que isso acontecer. Então, vou dar um exemplo agora. A gente tem muito resultado no Instagram, é meu principal canal. Eu já estou testando o Google, e o Google já me está dando 25% do resultado. Muito bem feito, principalmente YouTube Ads. Então, os anúncios lá dentro do YouTube. Então, eu estou vendo o seguinte, eu estou tendo muito resultado aqui, só que com minha verba de teste, eu já estou vendo um canal de aquisição aqui diferente. Fora isso, eu estou também fazendo outbound. Então, por exemplo, eu peguei a plataforma do Snov lá, que tem uma entregabilidade incrível, por isso eu até recomendo, e estou conseguindo gerar uma lista lá e fazendo prospecção B2B, que é outro canal. Então, eu estou fazendo um mix de canais de aquisição para que, caso algum fale, eu tenha várias alternativas. E isso tudo tem que estar contemplado no seu planejamento estratégico. Muito bom. Para que você não morra com um canal de aquisição só. Então, se eu pudesse dar um recado é que você diversifique também os seus canais e deixe uma verba separada para isso. Não precisa ficar doido e fazer 20 canais de aquisição, mas, cara, 10% daquilo que eu tô fazendo aqui, que eu vou fazer durante o ano, eu vou só testar novos canais para eu encontrar outras alternativas que talvez possam se tornar até mais baratas e mais eficazes que as que você tem hoje. Mas tem que reservar, senão não dá para fazer resultado se você não reservar um tempo para testar essas outras coisas. Muito bom. Eu costumo dizer que eu vejo que todas as coisas são regidas por uma mesma lógica, né? A gente olha para investimento, não bote todas as galinhas todos os ovos todos os ovos na mesma cesta, e olha para o marketing em vendas, não pode todos os ovos. E a gente vai indo nos negócios, e assim vai, né? Meio que a gente tem uma lógica para reger as coisas, a gente só tem que botar em prática, né? Exatamente. João, deixa os teus contatos, teus canais aí para quem quiser te achar, saber mais de marketing. Meu principal canal, daqui a pouquinho vocês vão ver alguns produtos, algumas coisas que a gente está no forno aqui para lançar, mas produzo conteúdos diariamente no Instagram, @JoãoMarcosErnesto, meu site é joaomarcosernesto.com.br, e para esse caso, vocês aqui queiram alguém ir no Sales Club, que é onde nós estamos agora, pode me procurar também, mandar um inbox lá, que a gente vai ter o maior prazer de encaminhar você, falar que viu aqui, ouviu no podcast, ou assistiu aqui, a gente vai conseguir alguma coisa especial lá, que fala assim, eu sou um amigo da Lari, escutei o Conversa na Janela lá, João, isso aí. Me ajuda aqui, pode ter certeza. Quero negociação boa aí, ó. Eu, inclusive, sou mentorada elite, né, do Sales Club, já tem um ano que a gente está no Sales, então já conheço o João já desde do início, né, de quando eu comecei no Sales Club. Muito bom, muito legal. Aí. Então tá, João, super obrigada mesmo, foi muito bom o bate-papo, a vontade era de emendar com happy hour aqui, mas a gente tem agenda para cumprir. Super obrigada, e fiquem de olho que toda semana tem episódio novo, e semana que vem tem mais, ainda sobre o tema marketing que funciona em 2023. É isso aí. Tamo junto, valeu. Sucesso, valeu. Tá me esperando na janela, ai, não sei se vou me segurar.